Proteger sistemas, analisar ameaças, descobrir vulnerabilidades antes que virem um desastre, essa é a rotina de quem trabalha com cibersegurança. É alta pressão, alta tecnologia, o tempo todo. Mas vamos parar para pensar um pouco. E se o maior obstáculo que trava uma carreira, o verdadeiro desafio para muito profissional bom por aí, não for uma falha de software ou um malware novo? E se for, na verdade, uma barreira de idioma? Pois é, para muitos profissionais da área, essa é a realidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos analisar isso mais a fundo. No mundo da cibersegurança, existe um verdadeiro teto de vidro. Só que ele não é construído com tecnologia, não. Ele é construído com palavras. O ritmo do nosso setor é global, não para nunca, e a língua padrão dessa conversa toda é o inglês. Todo santo dia, o cenário muda. Vulnerabilidades novas são descobertas, artigos de pesquisa saem toda semana, relatórios de incidentes são publicados o tempo todo. É uma quantidade de informação que é, gigantesca e, ao mesmo tempo, essencial para se manter relevante e eficiente no trabalho. E aqui vem o ponto principal. A imensa maioria de todo esse conhecimento crítico é publicada primeiro, e muitas vezes só, em inglês. Isso não é só um incômodo, sabe? É uma barreira real para o desenvolvimento profissional. Essa barreira de idioma acaba criando um buraco bem frustrante. De um lado, tem a vontade de aprender, de crescer, de estar na frente. Do outro, a dificuldade de acessar e, de fato, entender esse conhecimento na velocidade que o mercado exige. Mas, e se existisse uma chave feita exatamente para essa fechadura? Uma ferramenta que não ensina só o inglês do dia a dia, mas o inglês da cibersegurança. Vamos ver como isso funcionaria na prática. Aqui a gente vê a comparação bem clara. Cursos de inglês comuns focam em situações do dia a dia, né? A proposta aqui é outra, completamente diferente. É um foco cirúrgico na linguagem que se precisa para analisar um relatório de incidente, para entender o que é um exploit chain, um alerta de vulnerabilidade, e para discutir defesa cibernética de igual para igual. E onde que essa habilidade se aplica? Bom, estamos falando do inglês que se ouve nas conferências Black Hat, que se lê nos relatórios da Microsoft e que é fundamental para decifrar logs de incidentes e participar de reuniões técnicas. É, literalmente, o inglês do campo de batalha digital. Certo? A ideia é ótima. Mas como exatamente essa jornada acontece? Qual é o plano para chegar nessa fluência tão específica? A jornada é toda estruturada, um passo de cada vez. Começa com o básico, aprender a ler e interpretar as notícias e os relatórios que saem todo dia. Depois, o caminho avança para os pilares técnicos, como criptografia e redes. E, por fim, o objetivo é a comunicação profissional na prática. Ter a capacidade de escrever relatórios e a confiança para participar de discussões no cenário global. E um ponto super importante: toda essa experiência de aprendizado foi desenhada para acontecer em um único ambiente. A jornada completa, do primeiro ao último passo, é toda guiada dentro da plataforma Sinfolab. A filosofia por trás disso é bem simples, mas poderosa. Aprenda, aplique e domine. Aqui não tem espaço para aula longa e só teórica. Cada lição é como se fosse uma missão, tem um objetivo claro, prático e com aplicação imediata no dia a dia profissional. Então, na prática, como é que isso funciona? É mão na massa mesmo. É ouvir áudios de relatórios técnicos de verdade, traduzir e explicar alertas de vulnerabilidades reais, praticar a escrita de relatórios e simular a participação em reuniões técnicas. E no fim desse processo todo, qual é o resultado? A mudança não é só sobre ganhar uma nova habilidade, é sobre construir uma nova identidade profissional. O ponto central é esse. O objetivo final vai muito além de aprender inglês. A questão é se tornar fluente na linguagem universal da nossa profissão, o que abre portas para atuar num nível que é, de fato, global. O resultado é ter a capacidade de ler um relatório técnico super complexo com a mesma profundidade e agilidade que um analista sênior de uma empresa como a CrowdStrike. É poder entrar numa chamada técnica e discutir soluções de rede com a mesma clareza usando os termos corretos que um engenheiro da Cisco, por exemplo. E talvez o mais importante é desenvolver um jeito de pensar, de colaborar e de inovar como um profissional internacional, sem nenhuma barreira. Essa transformação toda é o que está em jogo. Isso aqui é um convite para o próximo nível na carreira de quem trabalha com cibersegurança. A filosofia é bem clara e direta. Não é só aprender as regras do inglês. O objetivo é dominar o Cyber English, a linguagem que realmente faz a diferença para o crescimento profissional na área.
Agora é hora de parar de enxergar o inglês como um obstáculo e começar a ver o que ele pode ser de verdade, a ferramenta mais poderosa para avançar na carreira. Então, a pergunta que fica é essa, uma pergunta que vai além do aprendizado e toca direto na ambição de cada um. O profissional de cibersegurança está pronto para se comunicar no idioma em que o futuro da nossa área está sendo escrito agora mesmo?